Ok, ok, ok. Muito bom dia a todos. Ele Maurão na área, seu professor de Química 3. Vamos para a parte final da nossa apostila Tetra número 2. Semana passada fizemos a breve introdução sobre equilíbrio iônico. Ou seja, agora aparecem íons no nosso equilíbrio químico. Beleza? Começamos a falar sobre ácidos. Os ácidos se ionizam. Ah, vocês já viram isso? Na frente 2, com o glorioso professor major, pai de todos, Zé Leôncio. Então, vocês viram lá que os ácidos sofrem ionização, ou seja, uma reação química onde se produz íons. Uma reação com a água onde íons são produzidos. Tá bom de uma vez. E aí o que acontece? Quanto maior a concentração de íons produzidos, mais forte é o ácido. A força do ácido, essa expressão força do ácido, está relacionada exatamente à capacidade que o ácido tem de reagir com a água e produzir, essa é a palavra, produzir íons. Na ionização eu produzo íons. Íons que não existiam, até porque os ácidos não são compostos iônicos, os ácidos são compostos moleculares, ou seja, a ligação é covalente. Então, quanto maior a concentração de íons obtidos na reação, maior aquilo que nós chamamos de força do ácido. Capacidade oxidativa, corrosiva do ácido está relacionada exatamente na capacidade que ele tem de produzir íons na presença de água. Beleza? E aí vimos uma constante, uma nova constante de equilíbrio, chamada Ka, constante de acidez. Também chamada de Ki, constante de ionização. Concentração dos íons em cima, concentração do ácido embaixo. Quanto maior essa constante, é porque maior é a concentração dos íons. Portanto, maior a força do ácido. Tem exercício vestibular que pede tão somente isso. Uma tabela com valores e pede assim, dos ácidos listados, qual o mais fraco? Ou coloque em ordem crescente de força os seguintes ácidos. Quanto menor o valor do Ka, mais fraco o ácido. Quanto maior o valor do Ka, mais forte o ácido. Então, seria do menor Ka para o maior Ka. Belezura? Agora, vamos falar da segunda parte. Vamos falar de bases. Número 2, vamos falar da dissociação das bases. As bases são compostos iônicos que sofrem dissociação iônica. Vamos colocar aqui BOHX. B de base, né? Só para ficar bonitinho. Esse B seria geralmente um metal, né? É um cátion, geralmente um cátion metálico. O que vai acontecer? Então, nós sabemos que as bases são compostos iônicos, portanto, íons já existem, íons pré-existentes. Então, o que a água faz? Quando eu jogo uma base na água, a água simplesmente separa os íons que já existem. O nome que eu dou para isso é dissociação iônica. A palavra dissociação quer dizer separação. Então, é separação de íons que já existem. Logicamente, vocês aprenderam com o Zé que existem bases fracas e fortes. Não existe base moderada. Ou é fraca, ou seja, produz poucos íons, ou é forte, produz muitos íons. Tudo bem ou não? Tudo bem. E aí vai aparecer a figura do Kb. Kb é a constante de basicidade. Existe Ka, que é constante de acidez,
e Kb, constante de basicidade. Como toda constante de equilíbrio, produto sobre reagentes. Então, vai ficar concentração de B mais X vezes a concentração de OH menos elevado a X sobre a concentração de B OHX. Ai, Mauro, eu não gosto de exemplo genérico. Você pode dar um exemplo assim mais palpável? Posso, claro que eu posso. Sou eu que posso. Vamos pensar aqui no glorioso hidróxido de alumínio. Lembrando, logicamente, que isso só vale para bases fracas. Não adianta você colocar um hidróxido de sódio. Qual que é o Kb do hidróxido de sódio? Por que não serve para hidróxido de sódio? Porque é uma base forte. Tá, mas qual que é a moral de uma base forte? A base forte não forma equilíbrio. Por quê? A base forte nós consideramos que ela está totalmente dissociada. Então você não teria a flechinha apontando para a esquerda, você não teria a volta, você só teria a ida. Então, já põe isso na tua cabeça. Ka e Kb é só para os fracos. No caso de ácidos, para os moderados também. Mas não existe Ka para ácido forte. Quer dizer, na verdade existe, né? Mas é um valor tão alto, tão alto, tão alto, entendeu? Que não faz sentido. Tá certo? Porque a constante, o que acontece? A constante, ela precisa da concentração da base. Quando você tem a reação de tal maneira que ela não é reversível, isso quer dizer que não vai sobrar concentração da base. Ela vai ser totalmente consumida. Então, a concentração seria zero. Aí não existe esse valor, certo? Tudo bem? Tudo bem que você vai dizer para mim, mas quem disse que necessariamente é 100%? Eu posso ter 90%, então tem 10% que sobra. Sim, verdade. Por isso que o valor de Ka e de Kb para eletrólitos fortes é um valor elevado. Entendeu? Em alguns exercícios ele até mostra o valor. Mas não faz sentido a gente pensar, ou parar para pensar, ou perder tempo pensando nisso. Então, quando eu falar de Ka e Kb, lembrem-se, estamos falando de eletrólitos moderados ou fracos. Como não existe base moderada, é base fraca mesmo. Então, aqui está o hidróxido de alumínio. Você vai ter o alumínio mais 3 se separando de 3 hidroxilas. Então, como é que seria o Kb? Produto sobre reagentes, concentração do Al mais 3 vezes concentração do OH menos elevado ao cubo sobre concentração do Al OH3. Então, essa seria a expressão matemática do Kb para o hidróxido de alumínio. Beleza? Novamente, quanto maior o Kb, maior a concentração dos íons. Portanto, maior a força da base. Belezura? Bom, falamos sobre constante de ionização, constante de dissociação. Agora vamos falar de um outro conceito, que é o grau de ionização. É o alfa. Grau de ionização. Qual a diferença, Maurinho? Constante de ionização e grau de ionização. Você acabou de falar. Constante é um valor que não muda. Na verdade, muda. E só muda se você mudar a temperatura. Grau de ionização, você facilmente muda o valor. O grau de ionização, ele é variável, facilmente, ele aumenta ou diminui. Você vai ver isso até o final dessa linda aula.
Entendeu? O que é o grau de ionização? É como se fosse graduação alcoólica. O que é graduação alcoólica? É quantos por cento da bebida é álcool, não é isso? Concorda comigo? Se o camarada compra lá uma cerveja e tem 5,5%, essa é a graduação alcoólica, é o grau de álcool que tem na bebida. Quer dizer que se ele tomar 1.000 ml, ele tomou 55 mililitros de etanol. Só isso que ele tomou. Ah, não é nada não, Maurão. A gente senta ali e vai uma caixa de litrão fácil. Verdade. Tudo bem? 5,5% de tudo que você tomou é etanol. Quando eu falo que o grau de ionização é 1%, quer dizer o quê? Que 1% das moléculas do ácido ou da base que foram jogados na água se ionizaram. Então, o alfa nada mais é do que número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Como assim, Mauro? De cada 100 moléculas do ácido que você joga na água para sofrer ionização, quantas dessas 100 moléculas se ionizaram? 1? 10? 30? 60? Então, uma molécula se ionizou, uma de um total de 100, 1%. 30 moléculas se ionizaram, 30 de um total de 100, 30%. Entendeu? Agora, o que você precisa saber? Alfa menor que 0,05 é fraco. Alfa entre 0,05 e meio, moderado. Alfa maior que meio, forte. Falando em português claro, de cada 100 moléculas jogadas na água, menos de 5, ou seja, 4, porque não existe 4,9 moléculas. 4,5 moléculas, concorda comigo? Menos de 5 é 4, pelo menos 4. Então, você pegou 100 moléculas de um determinado ácido e jogou na água. Menos que 5 se ionizaram, o resto não reagiu com a água, nós chamamos isso de ácido fraco, de base fraca. Entre 5% e 50%. Sei lá, 45%, 20 e poucos por cento, 30 e poucos por cento. O valor intermediário entre 5 e 50, nós chamamos de eletrólito moderado, coisa que não tem nas bases, tem só nos ácidos. Agora, mais de 50%, no caso, você jogou 100 moléculas, 51 pelo menos, se ionizaram, ou seja, reagiram com a água, aí você chama de eletrólito forte, de ácido forte ou base forte. Pergunta! Dá para aumentar esse grau? Dá, ué. Eu não posso aumentar ou diminuir a graduação alcoólica de uma bebida? Claro que posso. Eu pego um absinto com 97% de álcool. Eu ponho água, daqui a pouco vira um licorzinho para você servir para sua avó. Porque você diluiu. Então, a graduação ela é variável. E quando você coloca água, já vou avisando, você diminui o alfa. Na verdade, você aumenta o alfa. Falei uma coisa, fiquei pensando aqui. Fica pensando. Você aumenta, porque na verdade você vai ter deslocamento de equilíbrio. O alfa você aumenta, tá? No caso da bebida, se você botar mais água, você diminui Fala?
A graduação, por quê? Porque não é uma reação. O álcool está reagindo com a água, mas no caso do ácido, sim. É um deslocamento de equilíbrio. Tudo bem? É só para você saber que grau é de graduação. Mas se colocar água, o alfa aumenta. Eu vou te provar isso matematicamente. E vamos ver as implicações no cotidiano, porque eu posso puxar isso para o cotidiano. E aí a gente finaliza a matéria com a chamada lei da diluição de Ostwald. Para variar, alemão. Famoso Oswaldinho. Na verdade, na casa dele chama de Valdão. Entendeu? É lá daqui da Ana, primo nosso. Lei da diluição de Ostwald. Bom, eu teria como provar de onde sai, com certeza. Mas não vou não, tá? Tô afim não. Para eletrólitos fracos. Aceita que dói menos. O que é o K? Esse é o que mais a gente usa, tá? Existe uma outra fórmula que é para eletrólito moderado. O que é o K? Constante de ionização. Lembrando que segunda-feira, simulado geral, não é isso? 3 questões, no caso terceiro ano, 3 por frente, de deslocamento de equilíbrio, constante de equilíbrio. Vai colocar equilíbrio iônico? Não. Porque a gente sempre cobra um pouquinho menos de conteúdo, porque a gente nunca sabe se, né, se vai dar conta de terminar o conteúdo, vai ficar a correria. Mas, logicamente, o profissionalismo me é peculiar. Então, estamos terminando o conteúdo exatamente na última semana de aulas para valer. Semana que vem começa a revisation. Cara, tem que ver com a chefa. Não sei ainda como é que ela quer que a gente faça. Eu posso fazer isso. Eu posso pegar a coleção poliedro, entendeu? E falar, ó, eu dei tais frentes, abro a página tal e vamos fazer exercício, entendeu? A gente faz um plantão, já que vocês não vão para o plantão vem até vocês. Entendeu? Ou se a gente tem liberdade de fazer uma lista, alguma coisa, entendeu? Ou usar o PowerPoint para vocês dormirem. O PowerPoint é bom para dormir, né? Tem gente que no sol dorme. Botar no sol, o cara dorme. Imagina, no ar-condicionado com PowerPoint. Tem aluno que foi revoltado. Ô, Borão, você avisou ano passado que ia ter PowerPoint? Eu avisei. Eu não vi. Por que você está bravo? Não, trazer um travesseiro, pô. Sacanagem. Doeu o pescoço agora aqui. Tudo bem? Não, o cara fica nervoso, bicho. Pô, trazer minha pantufla? Meu edredom? Dos Minions? Sei. Não. Não, até hoje, né? Até hoje gosta de dar uma descansadinha. Beleza? O que mais? Hã? Será que você vem? Ai, mentir. É bom que você avisou que eu compro a caixa de fogos. Aqui, ó. Caixa de fogos. Comemorar. Você era mais assíduo aos plantões, Camargo. Ah, os outros são mais importantes que eu. Quem te atura dentro do nono ano? Fala aí pra mim. As nossas conversas, as nossas resenhas, como se diz o... Você já trouxe bolo para mim, você é parceira, você sabe disso. Você sabe que isso é amor antigo, que é, com todo respeito, entendeu? Já formei um médico na família, você sabe que o Camargo lá passou pelas minhas poderosas mãos. E agora vamos para a engenheira. Você quer o quê? Você fez só por zoeira? Ah,
Você não quer a mão calejada? Ah, não quer a bota suja de esterco, pô? Ah! Lá quer um fumo um pouquinho, pô. Montar no cavalo. Ah, que fazenda, rapaz. São aquelas fazendas da Disney, entendeu? Aquele gramadinho bonitinho. Falou em mosquito, filho. Tô fora. Ó. Não, e não é mosquitinho, mequetrefe. É mosquitinho do Pantanal, que é desse tamanho, é um mamífero. Aquilo ali, se morder você, bicho. Não, o mosquito ele já tem o bico flex. É, chikungunya, zika e dengue. Ele ajusta na hora o bico, assim. É. Você fala assim, olha, boitatá. Não, corre, corre que é mutuca. Muito bem, doutor. Então, comece a me prestigiar nos meus gloriosos plantões. Então, eu não sei, tá, Mariazinha? Eu não sei o que eu vou fazer, entendeu? Vou ver com a chefa, mas vai ser feita uma revisão boa aí, com certeza. Esse é o Fleming, queridos. Melhor não há, nem cá, nem lá. E esse Mzinho fashion com franja é o quê? Concentração molar. Concentração molar da solução. Ai, Mauro, mas de onde que vem essa fórmula? Ih, rapaz, vou ficar meia hora aqui para demonstrar essa fórmula. Então, aceita que dói menos. O que eu quero mostrar é a questão da diluição. Que é o seguinte. Ka. Deixa eu melhorar isso aqui. O que é diluição, meu povo? É adição de mais o quê? Diluição é adição de mais água, né? Ou seja, solvente. Adição de mais solvente. Concorda comigo ou não? E o que acontece quando eu coloco mais água? Aumenta o volume. Aumenta o volume. E quando aumenta o volume, o que acontece com a concentração? Diminui. Imagina que você fez uma solução de uma substância azulada. Tinha 1 litro da solução, 1 mol por litro. Um azul super escuro. Aí você põe mais água. O que vai acontecer? Vai ficar mais claro. Isso. Então, o que acontece? Isso implica na diminuição da concentração. Então, se a gente pensar aqui, ó, com a diluição, nós temos a diminuição na concentração. Eu sei que o Ka é um valor fixo. Ka é uma constante, portanto, é um valor fixo. Ah, mas não tem como mudar o valor do Ka? Tem. Se você mexer na temperatura. Se você mantiver a temperatura a mesma, o Ka não muda. Mas se você colocar mais água, o Ka não muda se você colocar mais água. O que muda é a concentração diminui. E para contrabalançar essa diminuição na concentração, o alfa aumenta. Como assim o alfa aumenta? Você produz mais íons. Por quê? Porque você desloca o equilíbrio químico. Quanto mais água você coloca, você desloca no sentido da formação dos íons. Quer ver um exemplo prático disso? O camarada para lá no posto Ipiranga, logicamente, né? Quero agradecer o pessoal do posto Ipiranga pelo apoio, pelo cashback. E aí o cara quer dar uma olhada na bateria. Tem bateria que não tem como você olhar, cara. Ela é selada, não tem manutenção, você não coloca água, você só troca quando ela der pau. Ela dura aí 3 anos e meio, 3 anos e meio, é o que ela dura. É mais cara, é estilo americano, né? Americano não faz manutenção de nada. Deu pau, ela acende um sensorzinho ali, acabou. Troca e já era. Mas as baterias normais, vocês tiveram aula de pilhas, eletrólise ano passado com o Zé, e esse ano, certo? Já tiveram pilha e eletrólise esse ano?
Então, vão ter com quem? Não lembro. Não lembro. Ah, pode ser, ué. Se for comigo, melhor ainda. Sou o rei das pilhas e das eletrólises. Aí o que acontece? Você sabe que aquelas baterias têm 6 tampinhas, não tem? Cada tampinha daquela é uma pilha, gerando 2 volts. Bateria é conjunto de pilhas ligadas em série. São 6 pilhas de 2 volts cada uma, C vezes 2, 12. Então, 12 volts é a tensão da bateria. Muito bom. Aí o que acontece? De vez em quando é bom abrir aquela tampinha e dar uma olhada lá dentro, para ver o nível da água. Se as placas de chumbo, de óxido de chumbo 4, estiverem começando a aparecer, aí eu estou vendo as placas. Quer dizer que o nível da água baixou. O nível da água da bateria baixou, está na hora de você repor. Sabe por quê? Quanto mais água você coloca, maior o grau de ionização. Ou seja, mais íons você vai produzir. E se mais íons você vai produzir, na hora que você triscar a chave lá no contato, ou apertar o botão, desculpa se você tem um carro que só aperta o botão, o meu ainda tem chave, tá? Aqui tem uma galera aqui, bonada. Esse povo que vive viajando. Quando assim ficou naquela rede Lagueto. Ficou na rede Lagueto. Pô, é o hotel topzera do sul lá. Entendeu? Não, não é tudo isso não. No Brasil, rapaz. Ah, lá tem uns lugares massa, que você vê umas vistas muito massa, serra, aquela neblina, tomando aquele, entendeu? Comendo aquele fundi. É outro... Já, opa. Não, essa eu vou agora, no final do ano. O pessoal faz show, né? Ah, tô fora. Ah, para ver show eu faço lá em casa. É legal? É mais barato. Como é que é? Não, vem dar uma patada para ele ver. Eu levo o ácido. Não, nem a pau. E lá tem isso, né, cara? Tem, os caras parece que estão na Suíça mesmo. E dá para... Mais caro que a Disney. Não, seu café colonial eu acho maravilhoso. Agora, lá em casa esquece, minha mulher não toma café. Ou... Não, mas vou dizer... Não, imagino. Não, Canela eu fui. Eu fiquei, na verdade, eu fiquei numa pousada linda, linda, linda em Canela. E agora tem essa atração lá. Tem um museu de carros em Canela que eu não fui. Eu fui da Harley Davidson e tal. Minimundo eu fui. Eu fui. Vixe, mas comi chocolate, hein? Eu fui naquele que tem as esculturas de chocolate, eu fui. O que mais? Eu fui naquele parque lá, naquele... Não, na Zolândia eu não vou. Como é que é? Não, aquele parque lá, não é parque, é aquele lá. Negro, Lago Negro, lindo. Você acha que está na Europa mesmo. Lá você acha que está na Europa. Não, pouca coisa. Lá não tem capivara, que eu senti falta. E é massa. Eu fui no pedalinho, rapaz, top. Cansa. Mas é bom que demora bastante, dá aquela volta todinha.
Sei. Tudo pro namorado, né? Fundir, não sei o quê. Graças a Deus, né? Para aproveitar. Levar mala. Era bom, mas você levar, carregar peso. Você é engraçadinho, né? No meio do caminho, o pai dela já parava e botava você para fora. Desce. Tchau. Tchau. Mas antes, pague a sua parte. Então, vamos lá. Entendeu, né? Eletrólitos moderados, para terminar de fazer exercício. Sige? Claro que toma. É mesmo? Oh, só no litrão, hein? Quero ver ela andando, trocando as patas depois. Olha. Desce redondo. Agora manda a capivara andar em linha reta para você ver se ela consegue. Não, bicho besta, rapaz. Você mete o farol alto da caminhonete na cara da capivara, ela para, fica lá. Yes. Ó, para terminar. Isso aqui, ó, é a fórmula para eletrólitos moderados. Só que assim, cai muito menos moderados do que fracos nos vestibulares, entendeu? Mas é bom saber, né? Vai que cai um dia, né? Do jeito que você é sortudo. Então, vamos lá. Página 691, temos 6 questões para fazermos. 691, 6, amiga. Você pode crer nisso? Mas a gente faz rapidão. Página 691. Povo de casa, tá me ouvindo bem aí ou não? Sim. Sim. Então, bom. Não tá chiando o som, não? Não. Não, prof. Então, beleza. Então, vamos nessa. Termina de copiar aí que eu vou apagar. Página 691 do Tetra 2. Por favor. Capivara é feroz. É um tiranossauro encolhido. É bonitinho, né? Cara, o maior roedor do mundo, você acha que não morde? Arranca pedaço, bicho. Já comeu capivara? Hã? Paçoca? Não. Aquela farofa, né? Mas o gosto é forte, né? Janta? É. Página 691. Primeira questão, vamos lá.
Considere a concentração de uma solução de ácido acético igual a 0,6 mol por litro e seu grau de ionização 3%. Em temperatura ambiente. É correto afirmar que... Bom, questão da UEM, certo? Então, presta atenção, vamos montar a tabela. Ácido acético em equilíbrio vai sofrer ionização. Vai formar o acetato mais o H+. Então, vamos desenhar a tabela. Por que tem que desenhar a tabela, Mauro? Porque sim. Porque sim, porque você tem o início, meio e fim aqui, ó. Início, reage e equilíbrio. Início, reage e equilíbrio. No início, nós não temos íons. Ele deu a concentração. Qual é a concentração? 0,6 mol por litro. Olha aqui, ó. 0,6 emisão. Emisão, para quem não lembra, é mol por litro. Aí ele falou que 3%, olha para cá, 3% ionizou. 3% ionizou. Quanto que é 3% de 0,6? Você falou, eu acredito. Só vou conferir aqui por questões éticas. Não, peraí. 0,6 vezes 3%. 0,018, não é verdade? Gastou 0,018. Então, quando ele fala que 3% ionizou, quer dizer que gastou 0,018. Aí o interessante, bonitinhos, olha para cá. É isso mesmo, né? 3%. Só conferir aqui. Uhum. Aí, olha só. Essa linha do reage, ela obedece às proporções estequiométricas. Ó, 1 para 1 para 1. Então, se gastou 0,018 do ácido, então formou 0,018 do acetato e 0,018 do H+. Bom, no lado dos produtos, você soma, olha aqui, ó, 0 mais 0,018 dá 0,018. Aqui, 0 mais 0,018 dá 0,018. No lado dos reagentes, você diminui. Isso vai dar 0,582. Uau! Então, 0,6 menos 0,018. Agora, convenhamos, né? Vamos convenhar? Hã? Que é 0,6 menos isso. Só que assim, cara, eu posso arredondar, né? Eu posso, porque assim, 3% de um troço pequeno é nada. O cara fala assim, eu tenho 20 centavos no bolso. E eu perdi 3% desse valor. Nossa, empobreceu de vez, sim ou não? Então, você gastar 3% de um valor pequeno, você percebeu que é 0,582, não é praticamente 0,6? Não é a mesma coisa? Então, a gente pode, ó. Você percebe isso ou não? Você pode arredondar? Pode manter? Sério, Mauro? Posso? Pode, pode. Fica mais fácil, mais bonito. Como é que fica o Ka? Concentração do acetato vezes a concentração do H+, sobre a concentração do ácido.
Então, o K vai ser 0,018 ao quadrado dividido por 0,6. Quanto que dá isso? Aproximei. Por quê? Porque 3% de um valor pequeno, então, 0,018 vezes 0,018 dividido por 0,6. Isso dá 0,00054. A matemática fica a conta do freguês. Isso é chamado lá em casa de 5,4 vezes 10 a menos 4. A concentração de H+ é 0,18? Não, olha para mim, olha para mim. Concentração de H+ é 0,018. A concentração de H+ é proveniente de duas etapas? Não, olha para cá. Esse ácido não tem dois hidrogênios ionizáveis. Duas etapas é quando ele tem dois hidrogênios ionizáveis. Sai o primeiro, depois sai o segundo. Não. Somente esse hidrogênio aqui, ó, da carboxila, é ionizável. Então, esse H+ que surgiu vem de uma única etapa de ionização. Então, letra B fora. Concentração, o valor da concentração de H+ é 3 vezes maior que H+? Não. 0,6 não é 3 vezes maior que 0,018. Portanto, a resposta é letra D. Certo? Constante é de aproximadamente 5,5. Lógico, né? Se eu usasse 0,582, que deveria ser o valor certo, fica aí uma crítica construtiva. Daria exatamente isso, 5,5. Mas eu dei uma arredondada aqui porque eu sou um cara prático. Pessoas inteligentes são práticas. Entendeu ou não? Para o EN tá bom, né? Faz a 2 aí. Please, todo mundo fazendo a 2. Hã? Força. A força ligada à constante. Uh, uh, uh.
Chegou a hora da fogueira. Chegou a hora da fogueira. É brincadeira, hein? E aí, fizeram ou não? Chegou a hora da fogueira. É noite de São João. E sim. Mas vamos lá. Questão 2. Abaixo são fornecidas as constantes de dissociação para alguns ácidos monopróticos. Beleza? Considerando soluções aquosas contendo a mesma concentração desses ácidos, a ordenação correta de suas forças é ordem decrescente. Letra D nada a ver, né? As forças são iguais, mentira. Ordem decrescente, qual que é o mais forte? Cloroso. Depois, fluorídrico. Depois, acético, 10 a menos 5. Depois, hipocloroso, 10 a menos 8. Depois, cianídrico. Letra A, de até que, enfim, uma matéria fácil. Questão 3. Então, nós temos aqui, ó, 2 CrO4, 2 menos,
mais 2H+, em equilíbrio com Cr2O7, menos 2, mais água. Esse aqui é amarelo. Isso aqui é laranja. A coloração alaranjada torna-se mais intensa quando C... Olha para mim, por favor. A cor alaranjada é graças a quem? Ao dicromato. Se você quer intensificar a cor alaranjada, jogue o equilíbrio para cima da cor alaranjada. Toda vez que você desloca o equilíbrio, para o lado que ele foi, as substâncias vão aumentar de concentração. Então, se você quer que a cor alaranjada dê uma intensificada, fique mais forte, você tem que jogar o equilíbrio exatamente para cima do dicromato. Como é que eu faço isso? Por exemplo, adicionando ácido. Se você colocar uma substância ácida, desloca para lá. Nesse caso, sim. Qualquer substância ácida que eu colocar... Também. Aumentou o cromato, ele reage mais com H+, e acaba produzindo mais dicromato. Então, a resposta letra... Aumento na concentração de H+. E como é que eu faço para aumentar a acidez? Diminuindo o pH. Resposta letra B de bola. Não adianta mexer na pressão? Não. Porque não tem substância gasosa. Se acrescentar mais água, Mauro, olha para cá. Se você colocar mais água, desloca para a esquerda. Aí fica amarelo. Acrescenta um catalisador. Catalisador não desloca equilíbrio químico. Catalisador não desloca equilíbrio químico. Tá? Questão 4. Considere uma solução de um ácido HA de constante ionização Ka a uma dada temperatura, relativamente à adição de um sal solúvel que possui o íon A- íon comum, assinale a alternativa correta. Então, você tem HA, vai sofrer ionização, liberando H+, mais A-. Tudo bem? Então, imagina que você tenha uma solução, certo? Do ácido HA. Então, você tem H+, e você tem A-. E aí você vai adicionar um sal que tenha A-. Você vai adicionar um sal que tenha o mesmo íon, o mesmo ânion que tem o ácido. É o chamado efeito do íon comum. O que é efeito do íon comum? Você está colocando um íon que já existia antes. Ó, você está colocando um íon que já estava na solução. Ó. Já tinha A-. Você está colocando mais um pouquinho do A-. Você está aumentando a concentração do A-. Concorda comigo? Ó, quando você coloca um sal, uma solução aquosa de um sal, que tenha esse ânion, você vai estar, em outras palavras, aumentando a concentração do ânion aqui dentro. O que vai acontecer? Deslocamento para a esquerda. O chamado efeito do íon comum. É o deslocamento para a esquerda, sempre. E aí o que acontece? Deslocando para a esquerda, nós vamos diminuir a concentração dos íons. Então, nós vamos diminuir o alfa. Vamos diminuir o grau de ionização. Tá certo? O íon comum não desloca o equilíbrio? Mentira. A concentração de íons H+ aumenta? Não. Sabe por quê? Como você está colocando A- aqui dentro, o que acontece? Quanto mais A- você colocar,
mais ele reage com H+, para deslocar o equilíbrio e, como resultado futuro, teremos um aumento na concentração de HA. Então, esse A-, A+ que você está colocando, entendeu, né? A-, A+. Chique, né? Esse ânion A+ que você está colocando, ele vai consumir H+. Por quê? Porque o A- reage com H+. Para quê? Para produzir HA. Então, quanto mais A- você colocar, mais ele reage com H+, desloca o equilíbrio para a esquerda. O grau de ionização não se altera? Mentira! O grau diminui. Por quê? Porque como você vai deslocar para a esquerda, olha para cá, você vai deslocar para a esquerda, é exatamente o lado oposto aos íons. Se você estivesse deslocando para a direita, você ia estar aumentando a quantidade de íons. Mas como você está deslocando para a esquerda, porque você aumentou exatamente a concentração de um íon, então você está indo para o lado oposto aos íons. Então você vai diminuir a graduação de íons. A constante não se altera, pois ela depende apenas da temperatura? Resposta letra D de docinho. Deslocamento de equilíbrio, se não for pela temperatura, vou repetir, deslocamento de equilíbrio, se não for pela temperatura, ele não altera o valor da constante. Vou repetir de novo. Deslocamento de equilíbrio, se não for pela ação da temperatura, eu não aqueci nem resfriei, tudo bem? Eu desloquei o equilíbrio porque eu mexi na concentração de alguém. Ou eu mexi no equilíbrio porque eu mexi na pressão. Tudo bem? Então, se não envolver temperatura, não muda o valor da constante. Porque a constante de equilíbrio, ela é dependente, ela é suscetível, ela muda apenas se a gente mudar a temperatura do sistema. Belezura? Não, deslocar é temperatura, pressão e concentração. Lógico, pressão nem sempre, né? Porque para eu deslocar equilíbrio com pressão, tem que ter um lado com mais gás que o outro. Chegou a hora da fogueira. Rapaz, a última página da apostila. Questão 5. Lógico, com questões, né? Porque vem os gabaritos. A determinação de acidez ou basicidade de uma solução pode ser realizada através de um pH-metro, um aparelhinho, né? Ou por meio de substâncias denominadas indicadores ácido-base. Uma grande parte dos indicadores são ácidos orgânicos fracos, que podem ser representados genericamente por HIN. A classificação da substância como sendo ácida básica ou básica é possível devido à diferença de cor das espécies, de acordo com a equação, traduzindo, de acordo com a equação. Com base nas informações anteriores, é correto afirmar. Muy bien, amigos. Ó, questão number 5. HN em equilíbrio com H+, mais IN menos. Isso aqui tem uma cor X. Isso aqui tem uma cor Y. Tudo bem ou não? Sim ou não? Sim, lindo Mauro. Vocês deveriam responder assim, mas tudo bem. Vou doutriná-los até o final do ano. Questão do somatório da poderosa, inigualável e fria Federal do Paraná.
Se adicionarmos um pouco desse indicador em um suco de limão... Ah, ele chamou de cor A, perdão, que é cor A. And here, cor B. Alright? Se adicionarmos um pouco desse indicador em um suco de limão, a solução apresentará a cor A. Assim cairá na próxima segunda. Deslocamento de equilíbrio na veia. Parará, parará. Ô, Paraguaia, ô Camargo, você é louca? Eu sei. Limão é ácido? Aqueles limão galego de fazenda, aquilo, rapaz, você espreme um daquele em 1000 litros d'água, a água fica azeda ainda. Aquele é top. Então, olha para mim. Quando eu jogar limão, olha para cá. Quando eu jogar limão, eu vou estar aumentando a concentração de H+. Concorda? O equilíbrio químico, olha para cá para entender. Fica olhando a tela desse celular aí. O que acontece? Isso aqui é o equilíbrio do indicador. Pingou gotinhas disso no suco de limão, o suco de limão é ácido, então vai aumentar a concentração de H+. Quando aumenta a concentração de alguém, o equilíbrio sempre vai para o lado oposto. Por quê, Mauro? Porque quanto mais H+ você colocar, mais ele vai reagir com em-. E quando o H+ reage com em-, o produto é o H-in, que a cor é A. É o verdadeiro. Quê? pH? Não, mexer no pH nesse caso desloca, porque mexer no pH é mexer na acidez. Aumentou o pH, menos ácido. Diminuiu o pH, mais ácido. H-in não é um ácido de Arrhenius? Claro que é, porque liberou H+. Falso. Risca aí o não. Tá? Ele é um ácido de Arrhenius, sim. Porque liberou H+ em solução aquosa. A expressão piriri pororó, a expressão da constante de equilíbrio é piriri pororó e dá uma informação quantitativa das espécies presentes. Sim. Como é que é a expressão dessa constante de equilíbrio? Produtos a informação quantitativa fala de quanto que você tem. Isso quer dizer, quanto que você tem de H+ no equilíbrio. Se eu tenho a constante, não dá para saber quanto que eu tenho de H+ no equilíbrio? Se eu tenho o valor da constante, não dá para saber quanto que eu tenho do HI no equilíbrio? Dá. Então, essa expressão serve exatamente ou para determinar se você tem todas as quantidades no equilíbrio, você determina a constante, ou se você tem a constante, que não muda com a temperatura, dá para você saber, entendeu? A concentração do H+, por exemplo, para saber que pH está funcionando esse indicador. Então, é verdadeiro. Next. Quanto maior o número de hidrogênios na fórmula do ácido, maior será a sua força? Quanto maior o número de hidrogênios na fórmula do ácido. Falso, queridos. Por quê? Não tem nada a ver com quantos hidrogênios tem na fórmula. Tem a ver com quanto de H+ foi liberado. Você quer que eu te prove isso? Você sabe que quando eu falo assim é porque estou montado na razão. Que é isso? O professor, para falar isso, tem que ser brabo. Qualquer mequetrefe aí da concorrência, não. Vou te provar, rapaz. Comigo mesmo. Olha, tem um hidrogênio no ácido nítrico, então ele é fraco. Ácido fosfórico tem 3 hidrogênios, então ele é forte. Nada a ver. Entendeu? Não é o número de hidrogênios na fórmula que diz alguma coisa.
Não, mas se você falar para mim... Não, não é nem aqui. O 2 aqui? Não. Não. O que determina se é forte ou fraco é quantos por cento das moléculas do ácido adicionadas se ionizaram, sofrer essa reação. Não adianta nada o ácido ter 3 hidrogênios, né? Lógico, se você comparar 2 ácidos que são igualmente fortes, só que um tem 2 hidrogênios na volta tem 3, aí sim. Você vai ter uma concentração maior, mas não é o caso, né? Não existe essa relação entre o número de hidrogênios na fórmula relacionado à força necessariamente. Isso que eu quero dizer, entendeu? E por último, porém não menos importante, também chamado de last but not least, eita, papai, um copo com capacidade de 250. Aí quando deu somatório, então? 5, o teu nariz remelento. 0, 5. 5. 5 é 50 alguma coisa. Viu, Chuck? Não pode marcar 5. Você tem que pintar a coluna da dezena 0 e da unidade 5. Vou ter que fazer aqui um seminário como pintar gabarito. Vão ser 20 horas de curso preparatório. A galera não sabe pintar gabarito. Pior que não sabe mesmo. Rodrigo, tem outro gabarito? Bom, não ouvi o que você falou, ele é meu chefe. Lógico, auxiliar da chefa é meu chefe. Eu sou soldado. Se ele for sargento e ela for tenente, o que o sargento é de mim? Meu chefe. Questão número 6. Traduzindo, meia dúzia. Um copo com capacidade de 250 mililitros contém 100 ml de uma solução aquosa 0,1 mol por litro em ácido acético na temperatura de 25 graus Celsius. A adição de mais 100 mililitros de água pura a esta solução, grifai-vos, irmãos e irmãs. A adição de mais 100 ml de água pura. Como se chama? Como é que chama? Adição de mais água? Isso, Paraguai, diluição. Então, estamos falando de diluição. Com a temperatura permanecendo constante. Grifem, temperatura permanecendo constante. Então, Kc é constante. Se a temperatura não varia, o Kc não varia. Então escreva Kc constante. Para pa 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 para pa 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 para pa pa para pa para pa. Então tá aqui, ácido acético, tá, piripororó. Então nós temos a diluição. Colocou mais água. Estão maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Por isso chama ITA. Tudo bem ou não? Você sabe a diferença entre concentração e quantidade? As duas vão mudar. As duas vão mudar quando você põe água. Tá? As duas vão mudar. Esse negócio que não muda, fica constante para apagar. Ó, letra C tá fora. Tá? As duas vão mudar. Uma vai aumentar, a outra vai diminuir. Sério? Aham. Aham. Isso aqui é um ácido fraco, tá? Ácido acético é ácido fraco. Por quê, Mauro? Que todo ácido orgânico é fraco. Então, você vai usar essa equação aqui, ó, para se orientar. Está maravilhosa! Pai, vontade de comer um bolo de fubá. Nem trouxe bolo de fubá aí?
Brinca, amanhã no plantão, se quiser tirar dúvida, comida, tá? Senão nem entra, nem sobe as escadas. Quê? Milho? Que milho? Rapaz, 1 milhão não paga tudo que eu preciso pagar. 1 milhão do quê? De Guarani? 1 milhão de Guarani dá o quê? Dá um prato de sopa paraguai. Ó, queridos, uns R$ 3 mais ou menos, né? Não dá uma fatia de sopa paraguai, mas a legítima. Cachorro quente mordido. Queridos, vamos terminar aqui. Cala! Ô, Mauro, você vai postar essa aula aí no Cisflame? Toda semana eu faço isso, meu amor. Ah, não sabia. Ah, vai perdida também, que Então tá bom, obrigada. não sabia. Vocês não estão entrando no Cisflame. Fica aí uma crítica construtiva. Mas é porque nenhum professor mais está colocando nada no Cisflame direito. Aí eu achei que nenhuma aula tivesse gravado. Você leu aqui, tô apontando o dedo aqui, você está lendo isso aqui? Você está lendo isso aqui? Consegue ler? Isso. Acho que, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, olha só. Eu gravo, querido, porque eu sou o cara, não tem como. Até porque química, de vez em quando, você tem que voltar, rever. Pô, o cara fez a questão, deixa eu voltar, entendeu? E aí? Cara, muito fácil. Diluiu. Ó, diluição implica no aumento do volume. E toda vez que aumenta o volume, diminui a concentração. Sério? Aham. Diminui a concentração. Mas a quantidade de íons, ó, alfa é quantidade de íons. Entendeu? Enquanto que o M é concentração. São coisas diferentes. Então, a concentração diminui, a quantidade aumenta. Então, vamos lá. Concentração diminui, quantidade aumenta. Isso está na alternativa letra A. O primeiro vai diminuir, o segundo vai aumentar. Letra A. D de docinho. Por que, Mauro, que colocar água vai aumentar a quantidade? Porque vai deslocar o equilíbrio. Mas isso que eu não entendo, aumenta a quantidade, mas diminui a concentração. É porque a concentração não é simplesmente a quantidade, é quantidade pelo volume. Entendeu? Aí você vai falar assim, mas Mauro, se aumentou a quantidade, não deveria aumentar a concentração? Concentração não é quantidade pelo volume? Mas você tem que entender uma coisa. Como é um ácido fraco, a quantidade é pequenininha. Ele aumenta a quantidade? Aumenta, mas não aumenta assim, de 10 moléculas foi para 1 bilhão. De 10 vai para 50, entendeu? Esse aumento na quantidade, ele é muito menos expressivo do que a diminuição na concentração. Entendeu? Porque senão você poderia pensar o seguinte, mas concentração não é quantidade do soluto dividido pelo volume da solução? Quando aumenta a quantidade, não aumenta a concentração? Só que a quantidade aumenta pouco em relação ao aumento do volume. Até porque ele dobrou o volume, não foi isso? Ele dobrou. Tinha 100 ml, botou mais 100. Cara, dobrar o volume é cair a concentração pela metade. Vocês sabem disso. Agora, a quantidade de íons que aumenta, mas não aumenta assim, entendeu? Porque nós temos um equilíbrio. Entendeu? Você desloca para a direita, mas não desloca a ponto de produzir tudo que dava para produzir. Desloca, produz um pouquinho mais. Porque você já tem que partir da ideia de que o ácido é fraco. Se o ácido é fraco, ele já tem baixa tendência a produzir poucos íons. Você coloca mais água, sabe? Ele fala assim, tá bom, vou produzir mais um pouquinho só. Mas é mais um pouquinho só. Não é uma coisa absurdamente
maior. Beleza? Com isso terminamos a apostila. Profissionalismo ao extremo. Semana que vem aquela revisation. Estamos encerrando a nossa gravação. Será postada no... Pode entrar no Cisflame, está tudo gravado, queridos. Você vai dizer, meu Deus, os anjos estão entre nós. E eu não sabia. Forte abraço e até semana que vem.